Pois. Boa noite, gente. Então a gente vai esperar mais uns 4 minutinhos, tá bom? Só para ver se chega mais alguém. Até umas 19h35, daí a gente já começa a palestra. Então tá, gente, vamos começar a palestra. Maiara, tá por aí? Tô sim. Se quiser colocar sua apresentação para a gente ver se dá certinho de novo. Beleza, só um minuto. Uhum. Tudo certo? Aham. Então tá, gente. Beleza. Boa noite, né? Hoje a nossa palestrante é a Maiara Beatriz. Ela é acadêmica da quinta fase de medicina veterinária da UFPR Palotina, né, Maiara? Isso, aham. E ela é idealizadora da página do Instagram Infobúfalo. É, ela vai apresentar um pouquinho, né, sobre a bubalinocultura, que a gente, por exemplo, aqui no CAV, a gente não tem nenhum contato, sabe, Maiara? Daí a gente quis, né, trazer outras opções como Aham. alternativa à produção de carne e leite, né? Então, Sim. gente, qualquer pergunta, né, que vocês tiverem a Maiara, acho que talvez seja melhor no final da palestra, né, para não cortar talvez o fio da meada dela. Vocês também podem escrever aqui no chat. Lembrando que no final da palestra, né, a gente sempre coloca uma listinha de chamada para gerar o certificado, né, no final do semestre aqui. E também a gente tem no YouTube um canal, né, que vai ser gravada a apresentação, caso vocês queiram assistir depois. Pode ficar à vontade, Mayara. Obrigada, Fernanda. Primeiramente, eu quero agradecer o convite.
É sempre muito bom, ainda como estudante de graduação, ter essa oportunidade de fazer uma apresentação, falar sobre essa espécie que eu tanto amo. E vamos lá, começar a palestra. O meu tema, né, como a Fernanda já disse, é bubalinocultura, uma alternativa à produção de carne e leite. Eu sou estudante do quinto ano de veterinária e nesse meu período de graduação eu já realizei 2 estágios, né, um com bubalinocultura leiteira, outro com bubalinocultura de corte, e também já fui monitora da disciplina de bubalinocultura, que na minha universidade ela é uma optativa, então foi numa optativa que eu me apaixonei pela espécie e estamos aí agora. Para começar a palestra, eu quero fazer uma introdução com relação à classificação zoológica desses animais. Que os búfalos, assim como os bovinos, também pertencem à família Bovidae e à subfamília Bovinae, mas eles são de um gênero diferente, eles são do gênero Búbalos. E o gênero Búbalos, ele é subdividido em 3 subespécies. O Búbalos bubalis, variedade bubalis, que é o chamado búfalo de rio ou river buffalo, que aqui no Brasil é representado pelas raças Murra, Jafarabá e Mediterrâneo e possui cariótipo 2N igual a 50 cromossomos. O Búbalos bubalis, variedade fulvus, é um animal nativo do norte da Índia que vive em estado selvagem e é um animal que nós não temos aqui no nosso país nenhuma raça. E o Búbalos bubalis, variedade querebal, que é conhecido na Amazônia como rosílio e mundialmente como búfalo do pântano, e possui cariótipo 2N igual a 48 cromossomos, sendo representado pela raça carabao aqui no nosso país. Essa classificação com relação a búfalo do rio e búfalo do pântano diz respeito tanto ao cariótipo deles, como também a um hábito que os animais têm. O búfalo de rio ele vai preferir águas claras, né, e mais rasas, e o búfalo do pântano ele prefere águas mais lamacentas, né? E antes de falar para vocês, apresentar as raças que nós temos aqui no nosso país, eu quero fazer essa diferenciação para vocês que eu considero muito importante. Porque toda vez que eu falo para alguém que eu gosto de búfalo, que eu quero trabalhar, que já fiz estágios, enfim, na área, muita gente se assusta porque fala: como assim você faz estágio com um animal agressivo, um animal bravo que mata leão, né? E eles têm essa ideia porque eles associam com o sincerino, que é erroneamente chamado de búfalo africano. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês fixem dessa palestra e não chamem mais esse animal que é o sincerino de búfalo africano, porque são animais de gêneros diferentes e de espécies diferentes. O sincerino pertence ao gênero Cínceros, que possui a espécie, Cíncerus caffer, que tem 2N igual a 56 cromossomos, e Cíncerus cafernanus, que tem 2N igual a 54 cromossomos. E o bisão americano ou canadense também é confundido com o búfalo doméstico que nós temos aqui, e não é nem tanto pela aparência física, é mais por conta que esse animal nos Estados Unidos é chamado de búfalo, né? Só que daí escrito com 2 Fs na grafia lá do inglês. Então, não é tanto pela aparência física, é mais pela forma como eles chamam. Mas também não é um búfalo, por ser um animal do gênero Bison, e tem o cariótipo 2N igual a 60 cromossomos. E entrando nas raças, né, que nós temos aqui no nosso país, mundialmente são conhecidas em torno de 20 raças de búfalos, mas aqui no Brasil, pela Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, são reconhecidas 4 raças. A primeira que eu trago para vocês é o carabao, que é um animal de origem da Indochina, que possui aptidão para carne e trabalho. Mas esse animal, aqui no nosso país, ele não é explorado zootecnicamente. Ele é usado apenas para trabalho. Inclusive, na cidade de Soure, na ilha do Marajó, esse animal é usado para o policiamento da cidade e se torna até uma atração turística para quem vai visitar essa região. É um animal que tem os chifres longos, que emergem lateralmente da cabeça e se direcionam para cima, e são chifres pontiagudos. O corpo é musculoso, simétrico e equilibrado, e sua coloração predominante é cinza escura, mas ele pode ter manchas em tons mais claros no peito, nas patas, na comissura labial e próximo aos olhos. Como eu disse para vocês, né, o carabao aqui no nosso país, ele é usado para policiamento da cidade, né? Como vocês podem ver na foto, a polícia montada nesses animais, inclusive,
muito comum na rotina, assim, da cidade, você vê esse animal passeando por lá junto com a polícia, né? E a próxima raça que eu trago para vocês é uma raça italiana, que é o Mediterrâneo. É um animal que tem aptidão para carne e para leite. É um animal que tem os chifres longos e fortes, que lembram um instrumento musical chamado lira. Os chifres desses animais, eles emergem lateralmente, só que se direcionando um pouquinho para trás, assim. E aí se lembra um instrumento musical chamado lira e tem uma forma meio semicircular. O corpo é musculoso e compacto, e a coloração predominante do seu corpo é preta. Mas, para fins de registro na Associação Brasileira de Criadores de Búfalos, não são aceitas manchas brancas, porque existem alguns padrões raciais que a associação exige, e esse animal, a exigência dele é que seja todo preto. A próxima raça é uma raça leiteira aqui no nosso país. Ela é de dupla aptidão, porém, no nosso país ela é explorada mais para a produção de leite, que é a raça Murra, que é de origem indiana, e esse nome é por conta da conformação dos seus chifres. O chifre da raça Murra, ele forma como se fosse um caracolzinho aqui no topo da cabeça deles. E, se não me falha a memória, no hindu, Murra significa caracol. Então, por isso que essa raça recebeu esse nome. Esses chifres, eles são pequenos e relativamente finos. É um animal que também tem o corpo mais compacto. A coloração predominante é preta, mas para registrar junto à associação, são aceitos animais que têm a vassoura da cauda preta, branca ou mesclada. A próxima raça é a raça Jafarabade, que também tem origem indiana, com aptidão para carne e leite. E essa raça, especificamente, possui duas variedades, que é a variedade Gir e a variedade Palitana. E, visualmente, a primeira coisa que diferencia essa raça é justamente a conformação dos chifres, né? A variedade Gir tem esse chifre que desce, assim, numa curvatura harmônica e parece, né, mulher quando vai no cabeleireiro que enrola, assim, as pontas do cabelo. E é uma raça de menor porte também. E a variedade Palitana tem esses chifres um pouco mais curtinhos e mais grossos e tem maior porte do que a variedade Gir. É uma raça que tem o corpo simétrico e equilibrado e a coloração de seu corpo também é preta, não sendo aceitas manchas brancas para registrar junto à associação. E algumas características, né, que eu trago para vocês sobre os búfalos, como eu já disse, são animais dóceis, não são agressivos como as pessoas pensam, né? Podem ser manejados por crianças. Na Índia é muito comum ver esses animais sendo manejados por crianças, então eles são animais extremamente dóceis. Até mesmo na Tailândia existe uma terapia que é feita com autistas, né? Aquelas terapias que têm animais envolvidos, né? E na Tailândia eles escolheram usar os búfalos por serem animais mais tranquilos, mais lentos, quando a gente compara, por exemplo, com cavalos, né? Que são animais um pouco mais velozes aí, né? São animais que são extremamente adaptáveis, né? Eles podem viver aí em temperaturas extremas de 0 a 45 graus Celsius. São animais rústicos, o que significa que eles são susceptíveis às mesmas enfermidades que os bovinos, mas eles têm uma maior resistência. E até uma coisa que eu também quero frisar para vocês quando a gente pensar em animal rústico, a gente sempre deve associar alguma coisa positiva, né? Porque a gente, às vezes, vê muita gente falando que búfalo é rústico, então não precisa fazer nada, não precisa de cuidado, pode largar solto em qualquer lugar que ele vai bem. Então, a gente não deve ter essa associação negativa, sempre deve associar alguma coisa boa, falar que é um animal extremamente adaptável, que tem uma melhor resistência a algumas enfermidades e não associar a alguma coisa ruim. E são animais também que têm aí uma vida produtiva longa, que pode durar em média aí 20 anos. E até pouco tempo atrás, eu acompanho um Instagram que é o do GEBU, da URGS, que é o grupo de estudos de bubalinos lá da URGS, e uma das búfalas de lá, se eu não me engano, ela tem 27 anos, e ela pariu uma bezerrinha aí há pouco tempo atrás. A gente vê que esses animais têm realmente uma vida produtiva bem, bem longa. Com relação a comportamentos dos animais, desses animais, os búfalos, eles são associados muito a áreas alagadas e áreas com lama.
E eles têm esse comportamento chamado hábito de chafurdar, que é o ato de rolar e envolver todo o seu corpo com lama, por conta de algumas particularidades anatômicas que esse animal tem. Porque o búfalo, ele tem, quando a gente compara com os bovinos, eles têm menor número de glândulas sudoríparas, o pelo é mais grosso, a pele é mais espessa, então eles precisam de uma forma de dissipar calor. Claro, não obrigatoriamente você precisa ter uma área alagada ou uma área de lama para o animal se refrescar. Se você não tiver, você pode oferecer o sombreamento natural com árvores ou sombreamento artificial também para esses animais. Mas o búfalo não é bobo, né, gente? Assim como a gente, se a gente está num verãozão, calor de 40 graus, meio-dia, tem uma piscina e tem sombra, obviamente que a gente vai preferir a piscina, né? E o búfalo é a mesma coisa, caso ele tenha as duas opções. Porque o búfalo também é um animal que ele é mais eficiente para dissipar calor por condução, né? Que é quando precisa de contato. Então, por isso que também ele tem essa predileção caso haja as duas opções, né? E esse hábito deles é principalmente por conta de regular a temperatura, né, em dias muito quentes, e também para criar essa camada de lama que protege ele de ectoparasitas. Aí, como vocês podem ver, essa búfala, não sei se vocês conhecem a Fazenda Cantão, é uma fazenda de criação de búfalas leiteiras e localizada em Piuí, em Minas Gerais. E aí, como vocês podem ver, essa búfala ali parece até um cachorrinho ali rolando na água e se refrescando, né? Outro comportamento bem característico dos búfalos é o comportamento de amamentação. A búfala, ela tem uma habilidade materna muito boa, e aí ela permite que outros bezerros que não sejam o seu mamem nela ao mesmo tempo. E pode acontecer de ter dois ou mais bezerros, em média eles mantêm geralmente 3 bezerros, mas pode ter, às vezes até mais, ter mais do que esse número, mas em média são 3 bezerros. Mas é muito importante que um desses bezerros seja o filhote da própria mãe, porque em estudos já comprovaram que quando o filhote dela está ausente, ela pode ter o comportamento de tentar afastar os demais bezerros com cabeçadas e com formas de afastar eles mesmo. E quando o bezerro dela está presente, já foi provado que essa agressão, né, digamos assim, ela é atenuada. Esse comportamento ele pode acontecer por uma baixa disponibilidade de leite, né, na mãe dos outros bezerros, ou também por uma falta da mãe mesmo. Os búfalos também são animais gregários, né, que gostam aí de permanecer em grupos, e isso é muito bom para facilitar a condução dos animais, né, para dias de manejo, para a ordenha principalmente, ou para algum outro manejo que seja feito no curral, esse hábito contribui muito para facilitar o dia a dia do criador. E com relação a alguns comportamentos até um pouco mais gerais, né, que a gente também observa em outras espécies, temos a hierarquia social, né, que são as interações agressivas de um animal sobre o outro, e essa interação acontece principalmente pela presença do chifre, né, essa interação ela é mais acentuada quando há a presença do chifre. E os búfalos são animais que geralmente eles não são mochados, porque o chifre para a espécie bubalina é o que mais diferencia uma raça de outra, né? Porque se você tirar o chifre de um búfalo, vai parecer um boi preto, você não vai saber que raça que é. Então, o chifre, como a espécie bubalina, o chifre é mantido, acaba acentuando um pouquinho mais essa hierarquia social aí desses animais. Com relação aos hábitos de alimentação, estudos também mostram que os búfalos ele têm uma maior atividade no período noturno, principalmente com relação ao consumo de forragem. E isso acontece também porque eles ainda têm algum hábito mais antigo, né, de se proteger dos predadores. Então, eles tendem a se alimentar com mais frequência durante a noite para permanecer escondidos, digamos assim, durante o dia. O comportamento lúdico, né, que é o ato de brincadeira dos animais, ele é observado mais nos bezerros, e ele é caracterizado por corridas, por pulos, por cabeçadas, enfim, mas também pode acontecer nas novilhas. Nas novilhas, você vai ver elas, às vezes, se coçando em árvores, ou às vezes rolando
na lama, enfim. E o comportamento agonístico, que é o conflito entre animais, principalmente por machos, na disputa de território e fêmeas. E já foi observado que esse comportamento ele é mais frequente em períodos de ida ao coxo, mas esse comportamento não influencia no desenvolvimento dos animais, né? Não tem um prejuízo assim significativo. E falando um pouquinho sobre a história dos búfalos aqui no Brasil, é, essa história é um pouco assim, digamos, incerta, porque existem teorias que falam que foi uma raça que foi introduzida, outras dizem que foi outra raça que foi introduzida, então isso ainda não está bem esclarecido e também não sei se um dia será esclarecido, né? Mas uma das mais aceitas, digamos assim, é a introdução dos búfalos pela ilha de Marajó por Vicente Sherman de Miranda, que adquiriu animais da raça Carabao e trouxe esses animais para a Ilha do Marajó. E aí, 5 anos depois, houve a importação de animais italianos, ou seja, da raça mediterrânea, por Leopoldina Lobato de Miranda e seus filhos. E, segundo os relatos, essas duas introduções deram origem ao que é o chamado búfalo negro do Marajó. Entre 1919 houve importação de animais indianos e italianos por criadores de Minas Gerais que adquiriram da Índia e da Itália animais especificamente da raça Murra e da raça Mediterrânea. E em 1945, Aldo Bareta trouxe mais um macho e 25 fêmeas da raça Mediterrânea. 15 anos depois, foi fundada a Associação Brasileira de Criadores de Búfalo, de búfalos, que é a entidade assim maior quando a gente pensa em bubalinocultura, né? E em 61, no ano seguinte, houve a importação de animais indianos, tanto das raças Murra como da raça Jafarabad, por criadores, se eu não me falha a memória, por criadores do estado de São Paulo. Essa informação agora eu não me lembro exatamente. E em 62 criou-se o livro de registro genealógico, que é o que é usado, né, que mantém os padrões raciais para registro dos animais junto à associação. Ele foi criado pela associação por uma delegação do MAPA, mas ele só começou a ser implementado, de fato, em 1970. Em 89, houve uma importação de animais puros da raça mediterrânea por criadores da Bahia, São Paulo e Rio Grande do Sul. E no final do século XX, houve uma última importação assim mais importante, que foi a importação de sêmen das raças Mediterrâneo e Murra. Aqui eu acabei esquecendo de corrigir, né? O sêmen, o italiano é da Mediterrâneo e o Murra é indiano, só para não ficar errado aí a informação para vocês. E falando um pouquinho sobre o panorama mundial da bubalinocultura, atualmente, segundo dados da FAO, o rebanho mundial está em aproximadamente 204 milhões e 400 mil cabeças. E a Ásia é o continente onde concentra a maior parte desse rebanho, principalmente na Índia, né? Porque na Ásia, a búfala não, desculpa, a vaca é um animal sagrado. Então, nesse continente, a produção bubalina é muito maior por conta dessa questão da proteção pela religião, né? E também o fato da Ásia concentrar a maior parte do rebanho mundial também prova que a bubalinocultura é uma atividade que não exige tantos recursos tecnológicos com relação às outras atividades. Então, também prova que é uma atividade um pouco mais barata do que outras. E aí, seguido da África, que tem o segundo maior rebanho, as Américas têm 1% do rebanho mundial, a Europa 0,2%, e a Oceania ela tem um número muito reduzido de animais. Portanto, estatisticamente, ela não é nem computada. Se eu não me engano, acho que a Oceania está tipo com uns 500 animais, é bem pouquinho mesmo. E o Brasil, ele tem o maior rebanho do Ocidente, né, com aproximadamente aí 1.434.141 milhões de cabeças. Esse dado é um dado que eu tirei do IBGE. A associação tem um número que é um pouco diferente, que a associação diz que são 3 milhões de cabeças. Então, aí tem uma certa divergência aí de dados, né? A região norte é a região onde mais se destaca, né, a produção de búfalo. Acredito eu ser principalmente por conta de ser a região onde foi introduzido mesmo esses animais. E os estados do Pará e do Amapá juntos, eles concentram 60% já de todo o rebanho nacional.
O Sudeste é o segundo, tem a segunda maior concentração, principalmente o Vale do Ribeira é uma região onde tem muitas fazendas de búfalos. O Nordeste está em terceiro lugar, seguido pelo Sul e pelo Centro-Oeste. Eu trouxe para vocês também, só a título de curiosidade mesmo, um pouco mais detalhado, como que é em números, né, por região. Como eu disse, na região norte, os estados do Pará e do Amapá se destacam. Na região sudeste, São Paulo é o estado que tem o maior rebanho aí dessa região. Minas Gerais agora também está bem forte. Teve até recentemente um leilão da canastra, que leilou animais só ali da região da canastra, de Minas Gerais. A região nordeste, o estado que se destaca é o Maranhão. Na região sul, o Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, vocês são de Santa Catarina, né? Vocês ocupam aí a terceira posição dentro do Rio Grande do Sul. Eu estou no Paraná. E a região centro-oeste, Goiás, é onde tem a maior concentração desses animais. E caracterizando para vocês um pouco da bubalinocultura no Brasil, os búfalos podem ser criados em sistemas extensivos, semi-intensivo e intensivo, sendo que o que mais predomina é o sistema extensivo. E os búfalos, há poucos anos atrás, eles geralmente eram criados em áreas onde os bovinos não se adaptavam. E às vezes, tipo, eram sempre as piores áreas, às vezes áreas muito íngremes, que a pastagem às vezes não era boa. Mas como a bubalinocultura ela vem ganhando aí um destaque no cenário nacional, né? A gente que está ali na área, a gente vê cada vez mais pessoas estão mais interessadas pela bubalinocultura, por conhecer esses animais. Essa mentalidade, digamos assim, começou a mudar e as pessoas começaram a perceber que o búfalo, mesmo sendo um animal rústico, né? Essa mentalidade é justamente por conta de considerar um animal rústico, que vai bem em qualquer lugar, mas perceberam que mesmo sendo um animal rústico, ele precisa de todos os cuidados necessários e boa alimentação, uma boa pastagem para poder mostrar o seu máximo potencial, né? E quando a gente fala em composição racial do rebanho, a raça predominante no nosso país é a raça Murra, seguido pelos mestiços, que geralmente são cruzes de Mediterrâneo e Murra. Mediterrâneo ocupa a terceira posição, já Farabade e o Carabao, ele ocupa a última posição justamente porque eu comentei com vocês, né, que é um animal que não é explorado zootecnicamente, é usado apenas para ação, para trabalho e para policiamento da cidade de Soure. E com relação às atividades comerciais, as principais atividades comerciais praticadas na fazenda, predomina a produção de leite e derivados, né, seguido pelo corte, engorda, cria, produção e venda de animais, recria, produção e venda de matriz, outras atividades e produção e venda de receptores. No nosso país, a desmama dos búfalos acontece entre 8 e 10 meses. Para rebanhos leiteiros, o peso varia de 150 a 180 quilos e para rebanhos de corte de 200 a 260 quilos. E entrando um pouquinho agora sobre a produção de leite, especificamente, a raça Murra, né, que é uma raça mais difundida para a produção leiteira no nosso país, em 300 dias de lactação, ela consegue produzir 1.500 a 4.000 quilos de leite. A raça Mediterrânea, em 270 dias, produz 2.000 quilos, mas existem relatos que a melhor búfala da Itália chegou a produzir 5.500 quilos de leite em 270 dias de lactação, e a raça Jafarabade produz aí 1.800 a 2.700 quilos em 300 dias de lactação. Se a gente for parar para pensar, a produção com relação à produção leiteira, uma média nacional é de 7 a 9 litros de leite por animal. E não sei até que ponto vocês têm, às vezes, algum conhecimento já, de curiosidade mesmo, de procurar sobre a bubalinocultura, pode parecer uma média muito pequena. Mas eu já vou chegar lá nesse ponto da palestra para vocês, que com relação à composição, aos sólidos totais do leite de búfala, é um pouquinho quando a gente compara com o leite de vaca. Aqui, como eu comentei com vocês, o leite de búfala, ele é um leite que ele é mais gorduroso. Então, quando a gente vai pensar em rendimento industrial, 1 quilo de mozzarella é produzido com 5 litros de leite de búfala, sendo que esse mesmo quantidade de queijo
com leite de vaca, você precisa de 10 litros. Então, é um leite que rende muito mais. Então, a produção diária da búfala pode ser pequena, mas quando a gente pensa em rendimento, o rendimento desse leite é muito maior. É um leite que tem mais carboidratos, mais proteínas, mais cálcio, ferro, fósforo e vitamina A. Ele representa aproximadamente 15% de todo o leite produzido no mundo. É um leite que ele é mais branco por conta da ausência do beta-caroteno, que é o pigmento que dá cor ao leite de búfala. Ele tem um alto teor de cálcio, né? Então, ele é muito indicado para pessoas que têm problemas ósseos, de osteoporose, enfim. E é uma excelente fonte de vitamina A também, que é muito importante para a manutenção de tecidos epiteliais. Além disso, o leite de búfala, ele é um leite A2, né? A beta-caseína é aquela proteína do leite que ela é expressa em beta-caseína 1 e beta-caseína A2. A beta-caseína 1, ela produz, na sua digestão, produz beta-caseomorfina 7, que é um produto que está relacionado a desconfortos abdominais, a inflamações intestinais. Como o leite de búfala tem apenas a beta-caseína 2, ele não produz essa beta-caseomorfina 7. Então, ele se torna um leite que é mais facilmente digerido, que não causa tantos distúrbios digestivos com relação ao leite de vaca, por exemplo. Claro, hoje já existem, né, a seleção de animais para produzir um leite A2A2, né, a seleção de vacas bovinas, mas a búfala ela não precisa passar por nenhum tipo de seleção, ela já produz esse leite naturalmente beta-caseína A2. A gordura, né, é um componente de maior valor econômico e é o que contribui muito para um alto rendimento na produção de derivados lácteos. E o leite de búfala, ele é um leite que tem um sabor um pouquinho mais adocicado. Esse sabor adocicado não está relacionado somente à lactose. Existem outros fatores que agora eu não vou me lembrar todos de cabeça para falar para vocês, que conferem esse sabor mais adocicado ao leite de búfala. Quando a gente fala em produção de carne, o peso ao abate médio é de 450 a 540 quilos. Para rebanhos leiteiros, eles atingem essa idade de 30 a 36 meses e rebanhos de corte de 24 a 30 meses. Quando a gente fala em rendimento de carcaça, o rendimento dos búfalos ele é um pouco inferior ao dos bovinos, porque o búfalo ele tem os membros um pouco mais pesados, eles têm esses chifres, né, que são mais volumosos, principalmente quando a gente pensa na raça Jafarabade, então o rendimento de carcaça do búfalo acaba sendo um pouco menor. E a gente costuma dizer que o búfalo, ele nasce búfalo, cresce búfalo, é terminado como búfalo, porém ele é abatido como bovino. Por isso a gente até fala que às vezes muitas pessoas já comeram a carne de búfalo e não sabem, né? Porque a carne de búfalo, quando a gente pensa nas características sensoriais, como cor, odor, suculência, ela é muito parecida com a carne bovina. Então, é um pouco difícil de fazer essa diferenciação. Eu já comi a carne de búfalo sabendo que era carne de búfalo, então eu percebi essa diferença, mas é muito, muito sutil mesmo. E é uma carne que eu considerei até um pouco mais saborosa, assim. Mas, como ela é uma carne que ela tem menos gordura de marmoreio, quando você vai preparar essa carne, é necessário que você não deixe passar tanto do ponto, porque senão a carne fica ressecada. A carne de búfalo ela é considerada também uma carne mais saudável quando a gente compara a carne bovina, porque ela tem menos colesterol, menos gordura, menos calorias, mais proteínas e mais minerais. Além disso, assim como no leite, né, a gordura é desprovida de beta-caroteno, então a gordura ela é mais esbranquiçada, é uma ótima fonte de vitaminas do complexo B, e como eu disse, tem menos gordura de marmoreio e gordura também por fora ali da carne. E a carne de búfalo é uma carne que faz muito bem para o coração. Recentemente eu li esse estudo, então eu achei legal também trazer aqui para a palestra, que foram analisados, né, homens e mulheres entre 40 e 69 anos que não eram fumantes, não tinham diabetes e nem altos níveis de gordura no sangue. Essas pessoas passaram aí por uma triagem, fizeram alguns exames para avaliar, né, antes e depois desse experimento que foi feito. Aí, o grupo 1, ele foi instruído a consumir a carne de búfalo, né, por um período de 1 ano e adotar um estilo de vida saudável, praticar exercícios, enfim,
se alimentar bem e outras coisas. O grupo 2 foi orientado apenas a adotar um estilo de vida saudável, e o grupo 3 eram pessoas que eram familiares de criadores e que já consumiam a carne de búfalo aí há mais de 5 anos. E como resultados, eles perceberam que houve uma diminuição dos níveis de colesterol total e triglicerídeos nessas pessoas que foram submetidas a esse consumo por um ano, e também uma diminuição na pressão arterial. E quando eles compararam os níveis dessas pessoas com relação às pessoas que já consumiam há mais tempo, não houve uma diferença significativa. O que eles chegaram na conclusão de que os benefícios relacionados ao consumo da carne bubalina por mais tempo, eles permanecem aí ainda gerando resultados, né? Digamos assim, não são coisas passageiras. Eu também quis trazer para vocês locais onde eu já ouvi falar que tem pesquisas com bubalinos, né? O biotério da unidade bubalinocultura leiteira Eva Daher é na Universidade Federal Rural da Amazônia. Lá ele é coordenado, se eu não me engano, pelo professor Rinaldo Viana, e eles desenvolvem pesquisas e manejos diversos dentro da bubalinocultura. Na Unesp Botucatu, nós temos o Centro de Pesquisas Tropicais em Bubalinos, que é coordenado pelo professor André Mendes Jorge. É um projeto bem legal, que tem a duração aí de 5 anos. Se eu não me engano, acho que esse ano ou ano que vem está para finalizar. E o professor André está fazendo muita pesquisa mesmo. Desde, tipo, rendimento de carcaça, a parte nutricional, parâmetros fisiológicos, enfim, porque ele quer estimar bastante coisa com relação a esses assuntos dentro dos búfalos, porque a gente ainda não tem alguns valores de referência e parâmetros para a gente se basear. Eu acho que em breve já deve estar começando a sair algumas publicações aí. O Promebu, que é uma parceria da Embrapa com a CEDAP, é um programa de melhoramento genético especificamente do estado do Pará. Eles até fizeram parcerias com a Índia para importação de sêmen. É bem bacana. Se vocês procurarem no Google, vocês conseguem achar algumas coisas. E o GEBU, né, que é esse grupo de estudos que eu comentei da búfala lá, que pariu com 27 anos, é um grupo de estudos da URGS que também conduz aí algumas pesquisas e alguns manejos com relação aos bubalinos. E como curiosidade também, após o acidente de Chernobyl, o leite de búfala ele foi o alimento que eliminou os resíduos das radioatividades, né, bem rapidamente com relação a outros leites. Na Índia, 70% de todo o leite consumido é o leite de búfala, né, por conta aí dessa questão que eu comentei, da questão religiosa, que as vacas são protegidas, enfim. E a verdadeira mozzarella, ela é feita com leite de búfala, né, havendo referências da sua produção desde o tempo das cruzadas. Até na Itália, eles não chamam o leite de vaca de mozzarella, eles chamam de fiore di latte. E até eu fiz um Reels no meu perfil recentemente, até esclarecendo, né, que a forma correta de escrever seria mussarela com C cedilha, com 2 S, é uma escrita incorreta. E aqui a gente deveria chamar o queijo mussarela de queijo tipo mussarela, né? Mas é popular, né? Já pegou no gosto brasileiro. E para concluir a palestra, como pontos positivos, eu quero deixar para vocês que a bubalinocultura ela já provou ser uma opção relevante na pecuária, principalmente por conta das excelentes qualidades dos seus produtos derivados, tanto da carne como dos derivados lácteos, né? Porque as suas propriedades sensoriais e nutricionais dos produtos, elas estão muito bem, assim, estabelecidas. E é uma opção econômica rentável quando a gente pensa que é uma atividade que também exige menos recursos tecnológicos com relação a outras atividades. Mas, como ponto negativo, eu acredito que ainda precisa de uma melhor organização da cadeia de seus derivados. E isso não só dos criadores, né? Para mim, vai desde os criadores até a associação, nós que somos estudantes, né? Divulgar mais essa área, as pessoas que trabalham também na bubalinocultura, sejam médicos veterinários ou tecnistas, enfim, acredito que todo mundo tem que se unir mais em prol do búfalo, porque é uma atividade que aí mostra que tem muito futuro. E para finalizar, eu gosto muito dessa frase do Vanderlei Bernardes, que ele é pai do Otávio Bernardes, ele já é falecido, e há mais de 30 anos atrás,
ele disse que o búfalo tem uma caminhada irreversível e quem não acompanhar seu desenvolvimento ficará à margem de uma das mais promissoras atividades econômicas do segmento pecuário. Essa frase foi dita há mais de 30 anos, mas eu acho que ela ainda é muito fiel, é algo muito recente até, porque a gente vem acompanhando aí a evolução da bobalinocultura e a gente vê o quanto essa atividade tem potencial para crescer mais. Eu agradeço a vocês pela atenção. Não sei se eu falei muito rápido, então, caso alguma informação tenha passado, vocês podem questionar. O meu perfil é o Infobúfalo, onde eu compartilho informações, conhecimentos, trago algumas novidades, algumas notícias mais recentes dentro da bubalinocultura. E meu contato de e-mail também, vocês podem ficar à vontade se quiserem materiais, enfim, qualquer ajuda eu fico à disposição. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Mayara. Nossa, foi uma ótima apresentação. Obrigada. Sério, porque a gente não tem contato, sabe? Daí mais de uma pessoa segue o teu perfil, daí quando a gente conseguiu que você viesse apresentar, né, uma visão diferente, já que também né, como você falou ali, é uma vertente bastante crescente na produção do país, né? É muito interessante vir esse lado. E você sempre se interessou por essa parte de búfalo ou só depois que você teve contato dentro da faculdade? Não, eu nem sabia que existia búfalo no Brasil, até fazer disciplina, menina. Porque, assim, eu comecei a graduação, bem no comecinho eu queria trabalhar com cavalo, mas foi algo, assim, muito rápido, já logo mudei de ideia e fui para trabalhar com bovinos. Mas daí eu me desencantei um pouco da área, e aí aquela coisa, tipo assim, aluno de graduação que precisa cumprir carga horária adaptativa, eu precisava exatamente de 60 horas. E aí eu fui ver lá a lista de optativas e bubalinocultura tinha exatamente 60 horas. Falei, nossa, búfalo, né? Vamos ver o que é isso aí. E aí fui de curiosidade, eu acabei me apaixonando pela didática do meu orientador, que eu sou suspeita para falar, mas ele tem uma didática muito boa. E aí a gente se juntou e começamos a ir para eventos juntos, né? Principalmente na Unesp, que promove eventos na área. E aí até foi na Unesp, em um desses eventos, que eu conheci uma das pessoas aliás, os meus 2 estágios com búfalos foi num desses eventos que eu conheci, que foi o seu Eduardo Weick, que ele tem uma propriedade de búfalo de corte em Nova Andradina, no Mato Grosso do Sul, foi meu primeiro estágio, e depois eu também conheci a Mariana Almeida Prado, que é da Fazenda Rio Pardo, que produz os produtos da Búfalo Almeida Prado, que também foi o estágio que eu fiz em 2019. Daí em 2020 acabei não fazendo, e agora estamos nessa pandemia louca, né? Uhum. Enfim, mas agora eu já estou também com o pezinho no diploma, prestes a me formar. Mas, nossa, que é muito legal, assim, porque a gente entra na faculdade achando que às vezes a veterinária é uma coisinha minúscula e depois vai abrindo. Quando a gente vê, a gente está se apaixonando por uma área que a gente nem conhecia. E na minha faculdade, ela é relativamente, o campus é relativamente novo, ele tem acho que 27, 28 anos mais ou menos. E na minha faculdade não tem nem búfalo, né? A propriedade mais próxima fica em Guaíra, que dá mais ou menos uns 100 quilômetros de Palotina. Só que, tipo, lá o criador, ele é bem assim, bem tradicional, sabe? Ele é um senhorzinho, então ele não gosta muito que mexa, assim, no manejo dele. Tanto que a gente não consegue fazer nada de experimento, nada. Às vezes até para o meu professor conseguir uma visita lá, tipo, só para os alunos olharem, conhecerem ali, é difícil. Na minha faculdade, eu sou literalmente a única pessoa que quis trabalhar com búfalo, porque a região aqui onde eu tô é muito de aves e suínos, né? Então o pessoal acaba seguindo mais para essa área e um pouco de bovinos também. Mas eu sou a única pessoa que quer trabalhar com búfalos, a única doida de lá. Que legal. A gente se alguém quiser abrir, né, microfone, câmera, fazer uma pergunta, participar da conversa também, fique à vontade, tá, gente? Algumas pessoas colocaram perguntas, Mayara, aqui no chat. O Leonardo falou, muita gente, né, agradecendo, e realmente você tem uma didática muito boa, dá para aprender muito fácil, assim. Daí o Leonardo perguntou se tem alguma restrição na criação de búfalos com a temperatura. Por exemplo, o frio pode ser um empecilho? Mas aqui... Se bem que aqui no Rio Grande do Sul, que é o maior, que tu passou como o maior, né? Se for pelo frio, não tem problema, né?
Não, não tem nenhuma restrição, até porque, por exemplo, lá na Europa, o país onde mais tem o maior rebanho é na Itália, né? E a Itália é um país, não conheço ainda, né? Mas quem sabe um dia eu vou para lá fazer uma especialização. E é um país que é frio, né? Então não tem nenhuma restrição. Os búfalos, eles se adaptam muito bem, assim, a essas variações de temperatura. E acredito que também por eles terem essa questão de ter o pelo mais espesso, a pele mais grossa, isso também ajuda eles a manter também um pouco da temperatura corporal ali meio que estável. Uhum. Daí a Alana também a parabenizou pela tua palestra e disse que está muito boa. E ela Obrigada. disse que tu comentou que, que comemos búfalo e nem sabemos muitas vezes. Você tem como comentar um pouco se a legislação permite a venda normalmente da carne como bovina e o leite? Isso ocorre também? Então, com relação à carne, né, é uma coisa que é feita assim sem ninguém saber. Realmente é uma fraude. E cerca de tipo 80% da carne bobalina ela é comercializada como carne bovina. Deveria existir uma diferenciação na embalagem, né, para especificar mesmo que é uma carne bobalina e não bovina, mas infelizmente isso não ocorre. Que eu saiba, assim, existe um frigorífico do meu conhecimento, que é o frigorífico Calpig, que eles abatem búfalo e eles vendem realmente como carne de búfalo. Se vocês procurarem por Calpig, eles têm Instagram, tem site também, lá tem até descrito os cortes que eles comercializam e tudo mais. Mas é considerado uma fraude. Porém, até onde me consta, eu nunca vi nada assim de punição, né? E quando a gente fala do leite, o leite cru em si, ele não é comercializado, né? Pelo menos a gente é muito difícil encontrar um lugar que venda o leite envasado, né? O Laticínio Bom Destino estava com um projeto, não sei se já foi batido o martelo, mas eles estavam com o projeto de comercializar o leite de búfala engarrafado, né? Mas ainda não sei se bateram o martelo com relação a isso. Mas quando a gente pensa nos derivados do leite de búfala, a ABCB até era para ter colocado na palestra que eu ia atualizar ela, eu acabei me esquecendo. A ABCB tem o selo de pureza, que é um selo que certifica um produto com 100% leite de búfala. E é o único que é permitido ser usado realmente com 100% leite de búfala. Eles passam aí por uma série de análises, eu não sei exatamente como é todo esse processo até conseguir essa certificação, mas é um processo longo. Então, quando tem esse selo, no meu Instagram também eu fiz uma publicação, é mais antiga, mas eu fiz uma publicação sobre esse selo de pureza para mostrar para as pessoas saberem qual é o correto de ser considerado 100% leite de búfala. Mas existem laticínios que misturam, sim, o leite de vaca, o leite de búfala, por uma questão, às vezes, de render um pouco mais. Isso, não, até onde eu sei, não é nenhum crime, não é nada que seja proibido. Uhum. Nossa, mas devia ser regularizado, né? Porque pelo menos, como posso dizer assim, dá mais visão, né? Para Aham, carne e para o leite de búfala, né? Já que sim, tem os seus benefícios ali, aham. rende mais, mas não tem reconhecimento, né? Se ficar vendendo como bovino para sempre. Sim. O que a gente fala com relação à carne, principalmente, é que, tipo assim, não adianta, às vezes, fazer uma campanha nacional para carne de búfalo para mostrar mais, né? Porque o leite e o mercado dos derivados lácteos é até um pouco mais estabelecido. Mas a carne, o pessoal ainda tem um pouco de preconceito, assim, porque acha que a carne de búfalo é escura, é dura, enfim, mas é óbvio que se for bater um animal velho, por exemplo, vai ter uma carne dura mesmo. Mas a gente fala que se fizer uma campanha nacional, também não é algo tão válido. As campanhas com relação à carne de búfalo tem que ser uma coisa mais localizada. Porque não adianta fazer uma campanha nacional se eu não encontro aqui na minha região a carne de búfalo para ser comercializada, sabe? Então, Uhum, eu acredito que deva ser mais uma organização regional mesmo, às vezes entre próprios criadores, para mostrarem mais. Porque, por exemplo, pelo Instagram, eu conheci pessoas lá do Pará. E o Pará, como a gente conhece já como sendo o estado aí que tem a maior produção, junto com o Amapá, sempre acho que todo mundo já comeu carne de búfalo, enfim, e tem gente do Pará que nunca comeu. Para mim isso foi um absurdo, porque eu achei que era uma coisa tão assim normal, assim, quase que na rotina deles. Então tem que ser algo bem assim localizado mesmo. uhum, entendi. Muito obrigada. Tem mais uma pergunta. No Brasil, há existência de búfalos selvagens por ser um animal exótico ou todos são para produção?
Existem búfalos selvagens, sim. Até tem um veterinário que eu acompanho, que é o Léo Lorentes. Ele tem uma fazenda de criação de animais de corte e sempre tinha, tipo, uma lenda que existiam búfalos lá que viviam de forma mais selvagem, né? Aí, no começo desse ano até, ele instalou algumas câmeras, que ele estava fazendo um projeto na fazenda dele, ele instalou algumas câmeras em pontos estratégicos, onde eles sabiam que os búfalos apareciam, porque viam os rastros, né, dos passos dos búfalos, e aí ele realmente viu que aqueles búfalos não eram só lenda, né? Eles realmente existem, porque nas câmeras foi possível visualizar. E até, sei lá, acho que faz mais ou menos um mês, eles conseguiram capturar um desses búfalos que estavam vivendo de forma selvagem lá na fazenda, é o animal da raça Jafarabad. Eles conseguiram amansar esse animal e aí, futuramente, até ele pensa em criar os animais ali na fazenda dele. Então, existem animais, búfalos domésticos, né, que vivem de forma selvagem, sim. Ah, tá bom. A Luana tem uma pergunta, acho que ela quer falar. Aham, eu tô vendo ela com a câmera aberta ali. Deixa eu enaltecer o trabalho da Mayara, meu Deus, muito parabéns, muito massa. Obrigada. Eu conheci há pouco tempo o teu Insta, e daí, quando a gente soube que você viria falar com a gente foi atrás e tal. Muito, muito Aham. massa que você explica sobre os búfalos. É, com relação às doenças, assim, o que tu vê que acomete mais esses animais? E já tive uma noção do que tu imagina que seja o gargalo né, da produção de carne e leite da bovinocultura. Da bovino, não, da bubalinocultura. Mas tem mais algum outro ponto que você não comentou, que realmente deve ter mais atenção dos produtores ou de quem comercializa, alguma coisa assim? Então, com relação a doenças, é uma coisa que eu estava até buscando para ler mais recentemente, porque é difícil você ver, assim, até relato de caso, coisas assim, para búfalos. Eu até quando procurei, eu encontrei coisas assim muito antigas, assim, com relação à parte da sanidade. Existe uma coisa que eu achei bem interessante, que eu aprendi em um dos eventos que eu fui, um parasita que ele é específico de bubalinos, que é a Paracopéria nodulosa. Eu nunca tinha ouvido falar desse parasita. Se eu não me engano, foi o professor Eduardo Bastianetto, da UFMG, que deu a palestra e falou sobre isso. E era um parasita que eu nunca tinha ouvido falar. Só que também, quando você busca informação para saber um pouco mais, é muito difícil de encontrar. Às vezes acontece de ter algumas doenças congênitas nos búfalos, por exemplo, uma das que eu mais vejo, assim, que às vezes o pessoal posta no story e me marca, é o albinismo, né? Que é uma doença congênita que acontece principalmente por conta de consanguinidade, né? O rebanho brasileiro, ele ainda tem, assim, uma base genética muito estreita, né? Quando a gente pensa em cruzamentos. E aí pode acontecer dessa consanguinidade de levar a algumas doenças congênitas. O albinismo é uma delas, e aí existem até diferentes apresentações do albinismo, né? Pode ter o albinismo completo, que é aquele animal que ele é inteiro branco, mas é um pouco mais raro. Tem o albinismo parcial, que é um animal que ele é meio malhado, assim, parece tipo uma vaca holandesa, assim, é um animal malhado. E tem o albinismo óculo-cutâneo, que daí é caracterizado por animais que têm os olhos mais claros, fotofobia, enfim, tem uma série de apresentações ali. E são animais que às vezes o pessoal comenta comigo e fala, nossa, que bicho bonito, né? Que raça que é, não sei o quê. Mas não é que é uma raça diferente, né? É uma anomalia que ele acaba apresentando. E o pessoal acha bonito e acha que, tipo, pode deixar lá no rebanho e reproduzir esses animais. Mas não é ideal que reproduza, né? Eu até conversei com um veterinário recentemente e ele me falou que onde ele trabalha, às vezes eles até mantêm as fêmeas, né, no rebanho para ver se, quando ela chegar na idade de produção de leite, se ela vai ali ter uma boa produção, se vai ser igual das outras, se vai ser menor, enfim. E isso varia muito, assim, não tem uma regra. E os machos, eles acabam mandando para engorda. E aí eles fizeram lá uma retrospectiva genealógica desse animal, e aí eles viram que era um touro lá que estava passando essa característica para as filhas dele, né? E aí acabaram que abateram o animal, enfim. Mas com relação a doenças assim, infecto-contagiosas, tudo, é bem difícil de você ver assim em búfalo mesmo, relato de caso. Tipo, acontece, mas não é nada assim, na mesma ocorrência do que acontece com bovinos.
Tem mais alguma pergunta, Lu? Quer interagir mais um pouquinho? Não, acho que seriam essas questões mesmo, por enquanto, que eu me lembrei. A Alana... Falo demais, então se deixar eu vou ficar falando aqui até... Não, mas sabe, pode falar que é um assunto bem interessante. Desculpa, a Alana tem mais uma pergunta. Vocês entraram em sanidade, despertou. Eu posso comprar búfalo de qualquer estado devido à aftose que com bovinos não ocorre, né? Já que, tipo, febre aftosa em Santa Catarina, você mantém, né, o rebanho interno, né? Búfalo eu posso comprar de qualquer estado para vir para cá? Olha, eu acredito que não. Eu não vou saber te dizer assim com exatidão. Eu posso até ir atrás da informação depois, se quiser me chamar no Instagram. Eu acredito que também não pode ser comprado. Mas, tipo assim, fora de Santa Catarina, né? Por exemplo, teve 2 leilões que eu acompanhei aí, e saíram, tipo, animais de Minas Gerais, que foram para o Pará, que foram para Maranhão, enfim. Mas para Santa Catarina, eu não vi até nenhum animal sendo comprado. Então, eu acredito que não. Pois é, e daí mas toda a parte sanitária é muito parecida com bovinos, por exemplo, questão de vacinação, de vermífugo, Sim, rapacível, tudo parecido. é tudo igual de bovinos. Tipo, a gente, para algumas coisas, a gente acaba, tipo, por exemplo, nutrição, enfim, a gente acaba tudo usando o mesmo protocolo que é usado para bovinos, porque não tem nada estabelecido, assim. Mas a questão sanitária de vacinação e vermifugação é feita, tudo segue a mesma linha do que é feito para bovinos. Uhum. E tem confinamento, eles são mais criados extensivo ou intensivo aqui no Brasil? Mais É mais extensivo? extensivo. Mas tem locais que confinam sim. Não vou lembrar de cabeça agora nomes de fazendas que confinam, mas tem locais que fazem o confinamento desses animais, sim. Ah, que legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Se quiserem ligar a câmera. Gente, Gente, o Jeff tá eu não pedindo. sei se eu falei muito rápido, porque às vezes eu fico Não, nervosa, às vezes eu acelero e nem percebo. Então, se eu falei rápido, eu peço desculpas. não, mas foi muito legal mesmo. O pessoal tá Ai, que elogiando bom. bastante. E aí, Que gente, bom, sigam gente. Fico ela. feliz. Tem mais uma pergunta. Como eles reagem ao período da seca? Você sugere suplementos? Ai, Priscila, nutrição, eu confesso para você que eu sou assim um zero à esquerda. É uma área até que eu preciso estudar um pouco mais, então eu não vou saber assim dizer para você. Mas eu tenho contato com criadores e eu posso estar conversando com eles para saber como que essa questão do desenvolvimento dos animais e aí a gente pode conversar depois e eu te digo. Beleza, gente. A Maria Isabel acabou de colocar o formulário de presença, né? Se alguém quiser preencher. E daí o Jeff queria saber se você tira um print de tela com a gente, não sei, para a gente colocar no Instagram. Aí Tiro sim. se alguém mais quiser ligar a câmera para participar, ou só vai nós três mesmo, não tem problema. Lu, você tira? Ah, não, ó. O Leonardo também é outro organizador do grupo. Então Aham. tá, gente. Então vou tirar aqui. Avisa na hora, gente, pra gente sair bonito. Deixa eu ver aqui. Então acho que é. Então, vou tirar foto, tá, gente? Aham. Beleza. Acho que agora. Ah, tá. Calma que a Maria quer aparecer. Pronto, mais uma. A Cacobertinha ali é mais uma organizadora também. Aham. Então, tá, eu vou tirar mais um. Se quiserem tirar em outros computadores também, para depois a gente. Todo mundo compartilhar. Então tá, gente. Beleza, gente. Acho que é isso então. Maiara, muito obrigada de novo. Nossa, foi uma. Eu acho que com certeza abriu mais uma caixinha assim nas nossas cabeças, porque a maioria daqui gosta da produção de bovinos, né? Tanto de leite, Uhum. corte, mas o búfalo, assim, só o contato mesmo pelo Instagram, a gente, né, Uhum. não sabe se é parecido, o que que muda, questão de Aham. adaptabilidade, nutrição. Então, assim, você trouxe assim um novo mundo, acho que é pra gente. Então, muito Ai, obrigada que mesmo. bom.
Eu que agradeço, gente. Eu fico muito feliz quando eu recebo o convite para dar palestra, porque eu gosto muito de falar de búfalo e falar como estudante ainda é muito importante, tipo, para crescimento pessoal e profissional mesmo. Então, eu fiquei muito feliz. Toda vez que eu recebo o convite para dar palestra, eu faço uma dancinha de comemoração. Que E legal. eu agradeço, assim, de coração mesmo, pelo convite, por terem pensado em mim. Não, com certeza. Se deixar, a gente chama de novo várias vezes, né, gente? Obrigada, gente. Muito Obrigada obrigada. mesmo. Então, até a próxima. Boa noite, Até Celina. mais, gente.